Igualdade de oportunidade funciona? Faça o teste mental em você. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Certa vez, enviei um vídeo para uma amiga. A chamada do vídeo não tinha título ofensivo, mas anunciava as diferenças entre socialismo e capitalismo. O vídeo não era longo e a apresentadora era uma mulher cordial. Minha amiga, porém, recusou-se a assisti-lo. Ela argumentou que pensava diferente de mim, já tinha a própria ideia, logo não iria vê-lo. Mas daí eu perguntei a ela: por quê? Você é socialista? E ela respondeu que se socialismo significasse igualdade de oportunidades, então ela era sim. Fui dormir com essa resposta na cabeça. Igualdade de oportunidades? Será que eu estou preparado para ceder minhas oportunidades em prol de outro indivíduo? Será que eu gostaria de receber oportunidades iguais a todos? Bem, eu até acho a proposta de igualdade de oportunidade algo muito humano de se pensar, mas parece-me impraticável. O próprio criador desse conceito, John Rawls, admitia que a desigualdade é legítima se vinda do mérito individual. Ele defendia que o estado do bem-estar social deveria proporcionar igualdade de oportunidades a todos os indivíduos para permitir a desigualdade justa pelo mérito. Robert Nozick, entretanto, contrapôs Rawls ao postular que, para surgir esse tipo de justiça social, teria que existir um Estado muito forte, legitimado a oferecer a todas as pessoas os mesmos serviços de educação, saúde, moradia, entre outros. Como o Estado não é capaz de produzir riqueza real, pois o mercado é quem faz isso e, portanto, são os indivíduos que produzem, então o Estado só conseguiria oferecer os tais serviços desde que confiscasse, em alguma medida, a propriedade privada, a força de trabalho e a produção do povo. Com isso em mente, decidi testar minha amiga. No dia seguinte, a abordei dizendo que não mais a incomodaria na vida, mas que, por favor, me respondesse uma última pergunta. Ela aceitou e eu elaborei o seguinte experimento imaginativo. Suponha que hoje o governo do município crie um programa social de igualdade de oportunidade e obrigue todos os pais a colocarem seus filhos na mesma escola. Porém, isso será feito numa excelente escola pública, onde tem tudo lá, tudo mesmo. Aula de balé, ciências, laboratórios, teatro, passeios ao ar livre, merenda feita por nutricionistas, professores com mestrado e felizes porque são tão bem remunerados como juízes. Então, seu filho e o filho da sua melhor amiga entram na mesma turma, estudam e se formam. Os anos transcorrem e seu filho, muito estudioso, passa no vestibular de medicina. Mas o filho da sua amiga gosta de dança e, ao se formar no nível médio, vai viver o sonho ousado de ser um bailarino profissional e abandona o restante dos estudos. Já médico, o seu filho se casa e tem uma filha. É sua netinha. Influenciada pela profissão do pai, a mocinha quer estudar no Japão. O pai médico da menina tem dinheiro para pagar essa educação estrangeira e fazê-la viver o sonho. Só que isso fere o princípio da igualdade de oportunidade. Sabe por quê? O filho da sua amiga não teve sucesso como dançarino e agora faz bico como motorista de aplicativo. O filho dele, que é amigo da sua neta, sonha ser médico também. Os dois têm a mesma idade. Ele merece a oportunidade de ser médico, não merece? Logo, por questão de igualdade de oportunidade, a sua neta não poderia estudar fora e ter melhores chances de continuar o legado do pai médico. Sua neta vai ter que estudar na escola primorosa do governo ao lado do amigo dela. Você aceita essas condições? E se não aceita, como pode defender igualdade de oportunidade? As respostas da minha amiga deram voltas e mais voltas para defender o tal princípio de equidade e igualdade. No fundo, equidade e igualdade são a mesma coisa, mudando apenas o rótulo semântico para um eufemismo retórico da esquerda. Reproduzo a seguir a essência da resposta dela. As pessoas devem ter escola de qualidade, casa, saúde e segurança, dignidade, respeito. Não falo de luxo. Vivemos num país grande e rico, onde alguns esbanjam e enriquecem às custas da desgraça de outros.
Se houvesse uma escola primorosa do governo, a minha neta não teria vontade de ir ao Japão e estudaria ao lado do amigo, filho de bailarino. Fiquei pasmo. As pessoas devem ter isso e aquilo, mas quem deve prover essas coisas para elas é o Estado? Ela não fala de luxo. O que devo interpretar é que todo mundo deve ter o mínimo que dê alguma dignidade. Mas o que é o mínimo? O que é luxo? Qual dignidade serve a todos? O país é rico e vasto. Dá a entender que a riqueza já existe e poderia ser distribuída a todo mundo. Ora, riqueza não é um ativo fixo que basta ser retirado do meio ambiente e distribuído. A economia não é um jogo de soma zero. A riqueza envolve o uso da razão. Ela necessita dos fatores de produção para que possa surgir. Não existe um número X de riqueza que basta ser realocado. A riqueza precisa ser criada. Invenções das quais nem imaginamos e que ainda não foram inventadas serão nossa futura riqueza. Como quantificar isso? Como calcular o que ainda nem foi inventado? Uns esbanjam e enriquecem com a desgraça alheia. Sim, mas são todos? Todo mundo que esbanja necessariamente explora? Será que um esbanjador capitalista não paga impostos e não financia, em tese, os alegados programas sociais? Será que um rico não faz caridade? Será que alguém só é rico se outro for pobre? E do outro lado, não existem estadistas se enriquecendo o tempo todo com a desgraça alheia? Será que um rico não gera mais empregos do que um socialista político? Quem serve mais, o padeiro ou o burocrata do governo que audita as contas do padeiro? Norteando-se pelos belos ideais da igualdade e do fim da exploração, ela bateu o martelo sobre o que a neta dela vai pensar. Ora, eu sou muito diferente da minha avó. Acho que nada do que ela considera o ideal para mim é o que eu realmente fiz da vida. A minha amiga tem certeza de que se a neta dela viver numa bela social-democracia de igualdade ou equidade, se preferir, esta não vai querer viajar para outro país. Nesse raciocínio, provavelmente toda a próxima geração seria nacionalista. Curioso como os coletivistas têm a estranha tendência de achar que as pessoas possuem as mesmas demandas. Insisti na pergunta. Ao bem do argumento, você não controla o desejo da sua neta. E se ela quiser ir para uma faculdade estrangeira, sabidamente melhor que a do Brasil, vivenciar outras línguas, novas oportunidades e aventuras? Mas, e se ela quiser, e o governo brasileiro impedi-la disso, em nome do princípio da igualdade de oportunidade, mesmo que o pai dela tenha os recursos? Você concordaria com a imposição do governo ou daria um jeito de a netinha viajar com os recursos próprios da sua família? Lá veio minha amiga dar mais voltas. Por que o Brasil não pode ser tão bom quanto outros países? Respondi. Ué, claro que pode, mas essa não é a questão. Estamos falando de livre-arbítrio. Nenhum socialista quer admitir o óbvio. Somos individualistas. Altruísmo é uma ilusão. Ayn Rand cansou de explicar isso. Se você se sacrifica por alguém que não ama, isso é sim o altruísmo. Mas, se você faz tudo por alguém que ama, isso não é sacrifício, e você só o faz por egoísmo. Propriedade privada existe, e a meritocracia também. Não adianta um social-democrata vir falar de bem em comum, interesse público, se na verdade ele é o primeiro a se contradizer na tal igualdade de oportunidade. Qual argumento será dado para contornar o fato de que nós queremos fornecer o melhor aos nossos filhos? Se você juntar mais dinheiro, você vai dar melhores condições ao seu herdeiro e estas serão mais auspiciosas do que as do filho do seu amigo esbanjador. Só de você morar numa casa melhor já contradiz a tal igualdade de oportunidade. Suponha então que seja imposta uma visão do mundo 100% igualitária. Todos os nossos filhos morarão no mesmo tipo de casa, com os mesmos eletrodomésticos, a mesma velocidade da internet e a mesma escola. A geração seguinte será desigual. Por quê? Isso é tão óbvio que as palavras ficam prolixas para explicar. Mas vamos lá. O filho de Alfie sofre um acidente, tragédia, e a família empobrece. O filho de Bob é estudioso e inventa um aplicativo que se torna sucesso mundial. Fica rico. A filha de Charlie é bonita e entra no mundo artístico. Os filhos de Dolores brigam entre si e dilapidam o patrimônio da família.
Os filhos de Elias são estudiosos, mas passam para um concurso público fajuto e se dão mal. Os filhos de Florência não eram muito estudiosos, mas agarraram a chance inesperada de abrir um empório de vinhos que dá muito certo. Enfim, a igualdade de oportunidades de uma geração produzirá desigualdade de resultados na outra. A desigualdade de resultados provocará desigualdade de novas oportunidades para a geração seguinte. Daí vem o governo e tenta equalizar tudo de novo. Como ele vai fazer isso sem restringir direitos de propriedade adquiridos? Como ele vai criar equanimidade sem mexer no patrimônio de famílias? Vale mencionar que a cúpula internacional da esquerda é contra as famílias justamente porque estas são o núcleo duro da propriedade privada. São, portanto, um entrave à redistribuição de renda. Leia-se roubo institucionalizado. Toda igualdade de oportunidades materiais só poderia ser alcançada por meio de um sistema que homogeneizasse as aspirações humanas. Não dá certo, nem moral, nem materialmente. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!